Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está vendo gravado. Estamos começando a nossa sequência de lives da Semana Mundial do Brincar, que é uma semana que acontece todo ano e esse ano tem como tema o brincar na natureza. E o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com esse tema, a história, o projeto dele. Então eu vou chamar o nosso convidado aqui. Enquanto isso, quem está vendo, espera um pouco. Vamos ver, acho que ele está entrando. Para quem não sabe, também essa semana ela é promovida principalmente pela Aliança pela Infância. Então aqui a gente está trazendo o Roquinho do Carretel Cultural. Prazer, muito bom te ter aqui. É uma honra poder começar essa semana especial de atividades com você, né? O seu projeto tem tudo a ver com a Semana Mundial do Brincar e com o tema desse ano, que é o Brincar na Natureza. Então, Roquinho, se quiser se apresentar um pouquinho mais, seu projeto, né, do Carretel Cultural. Me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Bom dia, Bom Catarina. Um prazer dia. com vocês nessa semana maravilhosa. A Aliança pela Infância é um organismo muitíssimo especial e articula isso há muitos anos e coloca a criança em foco, no centro das discussões. É muito especial, uma alegria estar aqui. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, a sede da Carretel Cultural, que é um organismo empenhado assim, nas questões ligadas à cultura da infância, à cultura das infâncias, à cultura brasileira. É um organismo que pensa a infância nos seus contextos diversos, nas suas a criança inserida em seus espaços de conflito e que busca um diálogo sistemático, assim, perene com as comunidades onde as crianças estão, para compreender a criança hoje e pensar, na medida do possível, formas, meios de contribuir para que a experiência da infância seja uma experiência positiva, o melhor Realmente de possível, infância, né? Que hoje mas tem ao muitas mesmo crianças tempo que não também. vivem, né, a infância. Exatamente, são contextos complexos, muitas vezes, as crianças estão inseridas, todos eles, assim, todos eles, né? Terrível, mas é importante pensar que o racismo não poupa a infância, muito pelo contrário, incide de maneira muito poderosa e determinante na vida de meninos e meninas. O machismo não poupa as meninas, as meninas sofrem desde muito cedo, inclusive porque esse é um processo pensado e elaborado para dar certo, esse do racismo, do machismo, então estruturado. Então eles sabem que é na infância que o impacto e o poder de interferir de forma definitiva na vida de um ser acontece. Então eles vão de maneira muito estratégica dentro de todas as estruturas e então há um impacto poderoso, né? A homofobia, todas essas questões, todos essas constatações, essas circunstâncias, esses contextos batem de forma muito pesada na vida da infância. Mas é esse, a Carretel é esse organismo, é um organismo também que pensa o contrário, sabe? Assim, de como é que a gente atua para favorecer a melhor existência da infância, a melhor experiência da infância, mas pensa também como que a infância emite sinais para nós adultos, inspiradores para a construção do mundo que a gente sonha, sabe? A criança Sim, também é um ser cultural, um ser que elabora uma linguagem. E é importante demais entender e compreender. Todos nós fomos crianças, então somos senhores dessa linguagem. Então sim. é muito importante manter viva a criança que a gente foi, para a gente continuar compreendendo os signos dessa linguagem e, na medida do possível, pensar o mundo considerando o que dizem as crianças ao longo
dos séculos. Que muitas vezes as opiniões das crianças não são levadas a sério, né? Porque, é só uma criança, e a sociedade acaba negligenciando até um pouco essa infância, né? Como se fosse uma coisa assim, uma pessoa que não tivesse voz mesmo. Mas é isso, são pessoas, né? Em desenvolvimento. E eu queria saber como que surgiu o Carretel Cultural, que você é o fundador ou cofundador, né? Aí, se você puder contar um pouquinho da história, de como foi essa ideia, de onde ela veio. Eu, eu, eu sou um brincante e com uma experiência longa, já um homem velho, 30 anos de experiências. E ao longo dessas muitas experiências, em algum momento me pareceu importante ter um lugar onde você pudesse organizar um acervo, sabe, imaterial também, mas material, mas principalmente imaterial das experiências vividas, das imagens coletadas, das reflexões que as experiências geram, dos projetos que nascem dessas reflexões. Então, durante algum tempo, eu visitei casas e fui aprendendo com essas casas irmãs, assim, como que elas funcionavam, né? Muitas, assim, e então, até um ponto em que eu pensei que era preciso elaborar uma própria casa, sabe? Ter um próprio espaço em que essas experiências todas pudessem encontrar um lugar, assim, de organização, descanso e tal. Então, a Uhum. Carretel nasce um pouco dessa busca e se consolida como uma uma organização muito eficiente para mim, assim, especial, na construção dos diálogos com quem vai tanto demandar quanto ser parceiro na construção das ações, sabe? É um organismo empresarial que facilita os diálogos. Então, a gente é parceiro no Jequitinhonha das associações comunitárias de Itaubim, Ascai e de Coronel Murta, a Habita. E a qualidade dessa parceria está muito vinculada a você ter dois organismos formais instituídos. A Carretel Cultural, que é um organismo formal, com CNPJ, tarará, e essas instituições que também são. E aí a gente então consegue juntar de maneira mais eficiente as experiências, pensar projetos, organizar ação e atuar. Sim. Né? Então, a Uhum. Carretel é esse organismo, assim, é muito bonito, assim, singelo, com um acervo lindo de tudo, assim, das artes plásticas a, sei lá, as coisas mais lindas do Fotos, mundo. olha. E esse aqui é um acervo que a gente recebeu há pouco tempo da Noemisa, que é uma grande ceramista, talvez a maior ceramista viva do Brasil, do Vale de Jequitinhonha. Recebemos de presente dela, através do ateliê Casa do Sol, um conjunto de peças dela, que a gente vai distribuir ao longo desse ano aos parceiros, como para consolidar a parceria. Mas é isso, é de um acervo material e imaterial muito especial. Muitas fotos, acho que 70.000 Nossa. fotos. Você me mandou algumas fotos que são incríveis. Aliás, para quem está assistindo, depois dê uma olhada no Instagram do Carretel Cultural, que tem bastante foto lá já, né? E, Roquinho, eu queria saber também um pouco sobre como é que é esse processo do brincar na natureza, né? Que você traz de fazer brinquedos com a natureza, como as crianças fazem esses brinquedos ou vivem essas brincadeiras com vocês, né? Como é que é um pouquinho dessa experiência? Eu sou do interior, eu sou de Padre Paraíso, que é Vale do Jequitinhonha, Baixo Jequitinhonha, em Minas. E eu tive uma experiência de infância toda ela amparada pela natureza, muito forte, assim, com os rios, com as águas do lugar, as nascentes, com as árvores, as plantas, enfim. E isso marcou de maneira muito especial a minha vida. Eu nem me lembrava muito.
antes de pensar em ser brincante ou de considerar essa hipótese de brincar como uma experiência poderosa e de construção política, de transformação e revolução e tal. Mas eu tinha uma memória assim que distraído eu estava e essa memória tomava conta. E dava conta sempre de uma experiência na natureza, né? E aí um dia, quando eu parei muito para pensar, assim, quando eu já começava a brincar, assim, eu parei para pensar, mas por que essa memória é tão insistente? Por que é essa memória que toma conta da minha vida quando eu me distraio, assim? E eu pensei que era por conta de eu ter vivido uma experiência muito poderosa com os meus parceiros, as minhas parceiras de infância, em meio à natureza. Uhum. Então, de certa forma, foi a criança que eu fui que me soprou assim, a ideia de que era muito importante, na construção de um trabalho que compreenda a infância e que você deseje que marque a infância ou que reverbere pela vida das crianças de maneira poderosa, como aquela lembrança reverbera em mim, que a natureza fosse o território, sabe? E então eu tomei isso como uma inspiração para a construção do meu trabalho. Todo ele é pensado tendo a natureza como chão, como casa. Né? Lídia Ortelli, que é uma mentora, é uma mulher muitíssimo especial, que há muitos anos, completou 90 anos há pouco, estuda, olha, observa e registra a infância do Brasil e no mundo. Ela também já apontava a natureza como um chão, assim, como um território, sabe? E dizia que a natureza era a casa da infância. Então, somada a Lídia e todas as experiências que eu vim experimentando e a infância que eu tive, é o que me dizia o menino que eu fui, eu sempre pensei a natureza como a grande orientação assim, das ações. E daí foi pensar o que eu fazia como inspiração, porque é claro que o que você faz, experimentou com as mãos, experimentou com o corpo, com a alma presente, tem um sentido muito especial para você, e eu confio muito nisso, então eu me deixo guiar muito pela criança que eu fui e as experiências que ela viveu, que eu vivi, não é? E venho construindo experiências, aprendendo sistematicamente, assim, experiências incríveis, assim. O Amal, que é um parceiro seu, que acho que foi quem me indicou aí, Sim. falou de mim e tal, a gente está indo agora para uma segunda etapa de uma experiência no Jequitinhonha, que é uma experiência, assim, quando eu olho, é muito doida até, mas é uma experiência de escuta das águas, uma caravana de escuta das águas, com as crianças nos guiando até as margens dos lugares onde elas brincam. Que legal. Um projeto que vai virar um filme do Igor Amin, do Instituto Mundos, e o projeto é O que Queremos para o Mundo. Enfim, a base é essa e tudo se elabora a partir daí, mas são muitas e muitas e muitas elaborações. Imagino. E quando vocês estão com as crianças, né, vivenciando, o que vocês costumam fazer com elas? Quais são as brincadeiras? Ou não sei como é que funciona esse processo mais prático, assim, com as crianças. O meu mote agora a base, assim, é o não é nem uma síntese, é a essência definidora assim, do meu trabalho da Carretel tal. Tem algumas, mas essa tem sido elementar. Assim, ó, com criança eu não trabalho, com criança eu não proponho oficina, com criança eu aprendo. Então, eu vou para os lugares totalmente despreocupado do que propor ou do que organizar com ela, sabe? Uhum. Eu vou cada vez mais livre na expectativa de aprender o lugar com ela. As crianças sabem as suas comunidades por óticas muito especiais. Então é maravilhoso quando você chega num ponto em que você compreende isso, compreende que aprender com a criança vai, de maneira muito especial, dar àquela comunidade elementos para existir melhor, inclusive para fortalecer seus vínculos comunitários.
Então você se coloca a serviço da criança e caminha com ela, descobrindo o que importa para ela no lugar, sabe? Uhum. Você organiza isso e vai devolvendo para as pessoas adultas, no sentido de que há um caminho ali que as crianças apontam e que pode ajudar a comunidade a existir melhor e tal. Então, a gente tem algumas práticas, foram aprendidas com as crianças que são da minha infância, por exemplo, a construção das casinhas, esse é um território que me encanta, assim, sabe? De pegar as forquilhas, aqueles pauzinhos com um vizinho que você assenta o outro em cima, e você constrói pequenas cidades, e territórios, e bichos que habitam, não é? E é uma experiência maravilhosa que em alguns lugares eu chego e está pronto. Eu começo a fazer, as crianças vêm, a gente faz junto. É a Uhum. criança que eu sou para as crianças que estão comigo. Enfim, mas o objetivo tem sido cada vez mais acompanhar a criança, aprender com ela, sabe? Mapear o conhecimento que ela tem do lugar e organizar, entregar e devolver isso para os adultos do lugar, como uma fonte de iluminação, inspiração para a construção de caminhos. Que legal. As crianças vão guiando as atividades mais do que qualquer coisa. Experiências lindas, assim. Tem uma experiência da Carretel. A Carretel tem várias experiências, mas tem uma que eu gosto muito, chama Mapa Imaginário, que é justamente essa experiência de viver na comunidade durante um tempo, aprender o lugar, organizar e devolver isso para a comunidade numa espécie de mapa. Não é um mapa geograficamente correto, assim. É um mapa Uhum. imaginário, pode se transformar, pode se configurar, ganhar uma configuração final como num vídeo, ou, sabe, ou mesmo no desenho e tal. Enfim, de diversas formas. A gente já fez em muitos lugares e é muito especial. Mas o início desse processo foi em Curralinha, uma comunidade que eu fui morar aqui em Minas, perto de Diamantina, e eu comecei a conversar com as crianças de lá, os jovens, falamos, o que tem aqui? Queria descobrir o lugar pela mão das crianças, Uhum. né? Tomado pela mão das crianças. Tá? Aí um dia um falou, fala para ele. Aí o outro, a menina tem o pezinho de Cristo. Pezinho de Cristo, tem um pezinho de Cristo. Só a gente que sabe. Vamos levar. Aí arrumamos, marcamos uma expedição, porque era assim, sei lá, 40 minutos, 50 minutos de caminhada, num Uhum. lajeado que tem lá gigantesco, gigantesco, assim, de quilômetros, e nesse lajeado, uma marca desse tamanhozinho, naquela pedra infinita, uma marca desse tamanhozinho, assim, como se uma criança tivesse, de fato, atolado o pé na lava quente, assim, na rocha, e tivesse alcançado no fundo da rocha cinza, um fundo amarelado, parecia um mármore, e ficou ali gravado como se fosse um pezinho. As Uau. crianças acharam isso, guardaram isso para elas como um segredo, e Uhum. chamavam de pezinho de Cristo. E eu saí dessa experiência pensando quantos mais conhecimentos as crianças daquele lugar traziam sobre a sua comunidade, sobre a história daquele lugar, sobre a geografia, os pássaros, as plantas, que só elas sabiam e que descobertos seriam determinantes para você desenhar, compor o traço da identidade daquele povo. Né? Então, nasceu daí. Essa é uma experiência maravilhosa, que é fundada nesse conhecimento. E a Carretel executa e tal. Mas é isso, são infinidades. Assim, o Minimundos é esse lugar também de construir as casinhas com as crianças, e depois você com a sua ação individual, às vezes, de construir o que a sua imaginação aponta, e você vai somando aquilo, quando você olha de longe, você tem uma composição coletiva, uma pequena cidade, uma pequena vila, né? Ali é algo que a gente faz, adora fazer, enfim, uma infinidade de coisas. Legal. Você sente que as crianças, elas, que elas vivem, onde você vai, né, nesses projetos, elas já estão na natureza, né? Elas já vivem um lugar com mais natureza. Você sente que o fato delas já viverem na natureza ajuda elas a terem assim mais imaginação, né? Acho que a natureza atiça muito a imaginação, a curiosidade das crianças, né? Como você vê isso? Eu
eu penso que não é necessário educar a criança para a natureza. Né? A natureza está em nós como uma perspectiva, e a infância do mundo, toda criança, a criança nova, quando tem liberdade, escolhe brincar, e se tiver mais liberdade e possibilidade de brincar na natureza, como se fosse atendendo a um chamado que lhe coloca diante de uma experiência fundamental para o desenvolvimento pleno dela. Então ela deseja isso. Né? Então, tanto na cidade quanto no campo, você encontra esse ser que deseja. E se você abre o caminho, você tem parceria. Né? Quando você vai para o campo, e é maravilhoso isso, porque eu acho que a natureza, ela te apresenta a infinitude, ela sabe, ela te coloca diante de algo que é, às vezes, impalpável, que às vezes é infinito, e tudo isso reverbera em nós. Então, se você dialoga com a infinitude vem morar em você. Não é? Você ganha os sentidos que esse diálogo te apresenta. Então, isso reverbera em você. E o próprio sentido profundo assim da vida, que você só vai lidar e compreender se você tiver uma experiência com a diversidade de vidas que se apresentam. Não é? Então, quando você vai para o interior, é maravilhoso, porque você encontra uma criança que te leva. Você não precisa levar para lugar nenhum. Ela te apresenta. Então, eu tenho um projeto, está no YouTube, depois vocês vejam lá, que chama Menino ou Menina Mestra, que é justamente quando eu aprendo com essas crianças que me pegam pela mão e me levam para compreender um brinquedo, um lugar, coisas que estão ali. Né? Então, a maravilha de estar num território rural, tal, do campo, é que você tem a criança nesse diálogo. Né? Mas sabe que tem um aspecto também que é engraçado, assim, que é complexo, que é disso quando a gente fala que a criança não paira sobre os conflitos. Né? Essa criança maravilhosa, que compreende a natureza, que sabe o tempo das coisas, que compreende, que lê chuva, que sabe porque os ciclos, porque ela vê o pai e a mãe exercitando. Isso a gente já perdeu, né? Essa perspectiva de compreender ciclos que vão nascer, que vão morrer, que é melhor cortar, Ter a que é melhor paciência, plantar. né? Não é? As crianças já sabem disso tudo. Né? É incrível, mas elas já têm isso tudo. Elas nascem tomadas, eivadas por uma experiência dessa natureza. Quando elas chegam ali, que é para dizer assim, que a natureza não salva, que não basta só a natureza. Porque quando elas chegam aos 14, 15 anos, que é a hora de consolidar aquele ser humano poderoso, que sabe o mundo numa perspectiva muito especial, de organizar esse conhecimento, de dar a ele, devolver a ele, a essa pessoa, a essa criança que começa a se transformar em adulto, em adolescente, né? As condições de exercer a vida de maneira plena, falta estrutura, falta política pública. E todo esse conhecimento maravilhoso que faria desse ser humano um ser humano a ser reverenciado, que deveria fazer desse ser humano um ser humano reverenciado pela compreensão que ele tem, desaparece. E a perspectiva de consolidar esse ser humano nesse lugar também, sabe? Então essas crianças começam a ser chamadas para um lugar de trabalho. Quando elas vão ao lugar de trabalho, isso que elas sabem não serve para nada. Então elas começam a abandonar isso e buscar outras referências de maneira nem sempre positiva. Então a criança que está na cidade, muitas vezes, ela cresce apartada da natureza, mas organiza um conhecimento. Quando ela é chamada a cumprir um papel social, formal, ela tem mais ou menos os que a escola dá. Por isso que a escola é tão importante, né? Ela sabe mais ou menos por onde ir. Então esse equilíbrio assim que é necessário, sabe? É preciso a natureza na cidade e é preciso políticas públicas no campo, é preciso políticas públicas na cidade que compreendam os conflitos, que compreendam a infância, que compreenda como que a cultura da infância é uma resposta das crianças a esses conflitos, como que elas apontam caminhos para a construção de políticas públicas. E é preciso que a gente se organize em sociedade para aprender, reconhecer
reconhecer o conhecimento que a criança tem e aprender com ela, né? Sim. Esse processo até de que acontece muito de muitas crianças que crescem na natureza, mas no interior, aí chega um ponto que elas querem ir para a faculdade, para uma cidade grande, né, tipo São Paulo, e fazem essa, esse movimento, né? Muitas vezes essas pessoas ficam sobrecarregadas com a cidade porque não tem na cidade tanto esses recursos que elas tinham quando moravam na natureza, né? Um pouco mais da sensação do ar puro, até mesmo da vista livre, dos sons, né? Da poluição sonora que acontece na cidade, no campo não tem. Então, eu vejo, né, que muitas pessoas que saem do campo vêm para a cidade para conseguir estudar, ter um trabalho, muitas vezes são as pessoas que sofrem muito por todo esses caos, né, que a cidade né, a gente poderia conseguir resgatar um pouco dessa natureza na cidade para que haja esse equilíbrio, né? Não sei se o que você acha disso, mas acho que seria uma E fortalecer, possibilidade da gente pensar, né, nesse coletivo. e fortalecer as políticas que permitam as pessoas a frequentarem a universidade estando no campo, Sim, que é de construir um conhecimento atrelado a seus interesses, a sua experiência de vida, a sua cultura e aplicar esse conhecimento no desenvolvimento do seu lugar, da sua prática de agricultura, ou do que ela escolher fazer, uhum, né? Tem gente que nasce no campo, mas tem a natureza da cidade, precisa ir para a cidade, vai e se realiza. Mas tem sim, gente que vai justamente porque não encontra no campo o que precisa para se consolidar como um ser humano que ela entende necessário, adulto, pleno e tal. Então, agora, por exemplo, a gente viveu um processo muito maravilhoso, muito complexo, assim. Tem uma comunidade chamada São Julião, que é um lugar incrível, maravilhoso aqui em Minas, no Vale do Mucuri. E eu vim trabalhando, nós viemos trabalhando nessa comunidade, a Carretel, em parceria com a Associação Quilombola Vaz Pereira, que é a comunidade lá de São Julião, é a associação, durante os últimos anos. Quando chegou num determinado ponto, uma mulher assumiu a presidência da associação pela primeira vez. E, claro, isso é uma revolução, por conta do olhar, por conta da articulação comunitária, das próprias mulheres vindo juntas para somarem e dos homens atentos ali, querendo colaborar também, às vezes. Então, a percepção, no final das contas, foi por trabalhamos aqui durante 5 anos. As crianças maravilhosas que estiveram com a gente estão chegando agora no ponto de escolher os caminhos, né, que vão se consolidando e tal. E aí, uhum, 16, 6 anos e tal, aí a gente pensou, cara, como que a gente continua esse processo? Não dá para simplesmente virar e agora todas essas crianças, Joana, aqueles meninos todos maravilhosos, Torresminho, Samuel, irem para o corte de cana. A gente sabe que essas pessoas são muito mais, elas podem até ir, mas elas podem ter outras alternativas. E aí, a Associação Comunitária, a Kátia, que é a presidente, articulou junto com a gente um processo de caminhos de acesso à universidade para essa juventude, que estava se organizando. E foi feito ao longo de um ano, o ano passado inteiro, a Carretel, junto com eles, articulou com professores da região, de Teófilo Otoni, professores incríveis, uma formação. E esses jovens passaram por esse processo, viveram essa experiência, 9 jovens da comunidade, uma comunidade de 300 pessoas, assim, 350 pessoas. E dos 9 inscritos na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, 9 foram aprovados. 9 jovens entraram. Porque você tem um programa, uma política de acolhimento da juventude quilombola nessa universidade. É uma uhum, política de governo, uma universidade construída nos governos anteriores. Não no governo, a gente sabe que esse último governo ele veio solapando as leis de democratização de acesso à universidade e a tudo. Mas o fato é esse. Quando foi agora,
Vem a última notícia de lá de São Julião. Todos os jovens desistiram da universidade. Nossa. Eles viveram a experiência, a gente estava numa alegria danada. Vai falar, não é isso. A gente quer a universidade, mas não é isso. A gente quer fazer mais próximo daqui. A gente quer outra. E então a discussão começa de novo. É como é que a gente vai assegurar? Já experimentaram, querem, mas não é por ali. Sabe? Uhum. Que a gente vai e tal. Por isso que política pública é tão determinante e tal. Você tem alternativas, né? E qual que você acha que é o principal desafio desses jovens de estarem na universidade? O que pode ter impedido eles de estar lá, né? O que pode ter sido o gatilho para eles terem desistido? A gente ainda não sentou para fazer uma avaliação. Isso acabou de acontecer. Uhum. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito especial, assim, que é você se sentir seguro, você o chamado estado de comunidade também é muito poderoso, sabe? É um Uhum. negócio assim que é difícil da gente se apartar dele. Por isso que as universidades precisam chegar ainda mais perto das comunidades. É muito difícil, é se arrancar de um corpo comum, sabe? Para ir longe, para ficar só, Uhum. sabe? O estado de comunidade é um estado muitíssimo especial e é uma pena que a gente nas cidades não consiga de uma maneira mais efetiva experimentá-lo. Mas para quem vive, e eu vejo isso, experimentei isso, então sei um pouco, sei lá, é como dizia um amigo, é como banhar-se num riacho de águas límpidas. Sabe? Uma coisa maravilhosa. Então eu penso que tem a ver com isso, você se distanciar de um estado que te agrada muito, que acolhe a sua alma e que é difícil deixar para trás, mesmo que temporariamente assim. Então a gente vai precisar Sim. fazer uma avaliação ainda. Mas eu sei de uma coisa, Lídia que diz isso, essa mulher maravilhosa de Salvador, amiga, inspiração e tal. Ela disse um dia, ela diz assim, um dia a gente vai precisar se organizar nas grandes cidades, encher os ônibus de todas as pessoas de todas as idades e voltar para a roça, para o interior, para perguntar às pessoas como é que a gente vive em comunidade, porque nos falta. E aí a gente vai aprender isso e voltar para exercitar nos nossos lugares urbanos, uma vida em comunidade. É totalmente diferente alguém que se desenvolveu numa comunidade, né, com esse sentido de compartilhar tudo e ter sempre alguém lá para você, né? E de repente você tá sozinho numa cidade desconhecida com várias pessoas desconhecidas. Então, imagino que deve ser um grande desafio. Eu senti muito essa questão da comunidade também quando eu trabalhei em uma comunidade de indígenas Guarani, e eles têm muito nessa visão coletiva de todo mundo tá aqui para todo mundo, a criança que tá lá brincando é de todo mundo, então tá todo mundo olhando, não é só a mãe que tá cuidando para ver se ela não vai se machucar, é todo mundo cuidando para ela ter aquele espaço seguro. E eu vejo que é um sentido de coletividade que não tem, assim, pelo menos nos ambientes que eu me acostumei, assim, não tinha tanto essa visão que eles tinham. Não sei se você já trabalhou numa comunidade indígena, ou já visitou, né? Mas acho que foi uma das minhas experiências que me mostrou bastante essa percepção diferente. É muito poderoso mesmo esse sentido. E olha que maravilha, velho. As crianças sabem, por isso que brincar é um processo revolucionário, precisa ser olhado com atenção. E não é pela palavra, muitas vezes, que as crianças nos dizem, sabe? É muitas vezes por essa linguagem universal, atemporal, que é o brinquedo, que é a brincadeira, que acontece de maneira maior e plena na natureza. Não é? Mas as crianças sabem, assim, toda brincadeira, toda
o exercício de brincar é um exercício de construção de encontros, sabe? Com o outro, consigo mesmo, com o mundo à sua volta. Lídia diz isso. Mas essa costura de relações com o outro é a base do sentido comunitário. Quando você brinca de maneira livre, não é? Num território que você organiza para brincar, organiza as relações para que o brinquedo e a brincadeira aconteçam, no fundo o que você está fazendo é organizando uma experiência que mais tarde vai lhe permitir compreender aspectos muito profundos de como é que se organiza uma comunidade. Em torno de que se organiza uma comunidade. Uhum. Né? Então, é essa. As crianças sabem, e a cultura da infância, os brinquedos e brincadeiras compreendem essa experiência de organização e sabem que a comunidade é algo essencial. O que eu penso assim, é que quando a gente vê um lugar onde a comunidade é forte e poderosa, e quando a gente vê alguém se apartando, ou a gente mesmo se aparta, é como se de algum modo você fosse se destituindo da sua identidade. Em algum modo, para se adaptar, você precisa deixar de ser quem você foi. E isso é um processo muito difícil, cruel às vezes. Assim. Sim. Vai perdendo até a sua autenticidade, né? De ser você, né? Ser diferente, porque isso todo mundo é diferente, mas às vezes as crianças se veem num lugar onde todo mundo é igual, elas acham que tem que ser igual também, né? Então, acho que talvez a natureza traga um pouco até desse sentido de eu posso ser diferente, porque na natureza tudo também é diferente, por mais que existam, por exemplo, plantas da mesma espécie, cada uma tem seu jeitinho, né? Cada pé de árvore é diferente um do outro. Então, não Numa sei. mesma árvore, numa mesma árvore, você não encontra duas folhas iguais. Uhum. Né? Acho que a natureza é a afirmação da diversidade. E quando Sim, isso acontece, é justamente, por exemplo, tem um bicho no mar, alguns bichos, que eles se multiplicam se dividindo. E quando se dividem, são exatamente iguais aos que, sabe, a parte que ficou. Então, eles são infinitamente iguais. Mas isso é tão raro que é quase que para afirmar que a diversidade é que é o caminho. E as crianças sabem. Porque brincar é uma pedagogia de afirmação da identidade. Você brinca para conhecer, principalmente para conhecer um caminho que te permite exercitar aquilo que você de fato é, sabe? Então você brinca para consolidar uma experiência de afirmação da sua identidade. Né? sim, Mas a maravilha é que isso não é nada egoísta, porque você só alcança essa experiência com o outro, com a outra. Não é? Mas é um caminho de afirmação da ideia, eu não tenho dúvida. Assim, que brincar é uma pedagogia de afirmação da identidade, sabe? Do indivíduo. E, naturalmente, da diversidade, ou seja, quem você é, brinco para saber, né? Para exercer no radical aquilo que mora em mim, que está, de algum modo, planejado. E ali eu me afirmo e sou e tal. E é por isso que a gente deve acolher a diversidade. E, enfim, eu imagina quanto a infinitude de possibilidades de manifestação humana, né? Todas elas deviam ser acolhidas, porque devia olhar e ver que é aquela pessoa sendo quem ela nasceu para ser. Então é uma maravilha, há que ser celebrado, né? sim, com certeza. E tem algum coisas mais específicas assim que você sente que a natureza promove no desenvolvimento das crianças, assim? Quais são as coisas principais que uma criança que viveu na natureza desenvolve durante a sua infância e até a sua vida adulta, né? Como isso reverbera na vida adulta da criança que teve essas experiências com a natureza. E eu penso na natureza começa a gente a gente é infinito, né? Mas é preciso confirmar essa
perspectiva de infinitude, cotidianamente. E a natureza é a resposta, sabe? Para a afirmação dessa perspectiva de infinitude, de amplidão. Quanto mais amplo, imagina a gente, né? Então, por exemplo, o sonho. Quando você estabelece... Sonhar com um celular é uma coisa, é uma bobagem, eu acho, assim, sabe? O celular você quer, você se organiza, vai lá e compra. Mas colocar o celular nesse lugar, ou a matéria, o material no lugar do sonho é uma bobagem. Porque o sonho é para que você alcance lugares indizíveis, né? E perspectivas que te assustariam, que vão te assustar, inclusive, vão te dar medo, inclusive, de tão amplas e distantes do que é real e possível, a princípio. Né? E eu acho que a natureza é a confirmação também dessa perspectiva, sabe? O diálogo com a natureza favorece e qualifica o sonho, sabe? Então, ó, o brinquedo, por exemplo, é uma maravilha. Eu tenho umas imagens, quero que vocês entrem lá para vocês verem a infinidade de brinquedos que, para mim, são materialização do sonho. Assim. Tipo, a criança sonha um carrinho e ela elabora o seu sonho, tendo a natureza por parceira. Ela elabora o sonho. Ela sonha uma casinha e elabora com suas mãos, e tendo a natureza por parceira, a casinha que ela sonhou. Né? Ela sonha um barquinho e dá configuração material ao seu sonho, tendo a natureza por parceira e tal. Então a natureza é esse infinito de possibilidades, infinito acervo de elementos que vão te ajudar a dar materialidade ao que você sonha, ou pelo menos te ensinar que é possível, sabe? Estabelecer experiências que vão dizer para você, é assim que faz, é possível materializar, pensar, sonhar, organizar e executar com as próprias mãos aquilo que você deseja e sonha. E eu penso que para qualquer ser humano, esse é um aprendizado essencial. Mas ele, para mim, só se dá se a natureza estiver presente. Né? Em outra perspectiva também, é preciso pensar assim, que se a gente se entender como parte, né, não a parte, mas como parte desse processo, né, como filhos desse processo e irmãos, a gente vive melhor, a gente vai entender melhor como cuidar do que é necessário ser cuidado. Né? Zefa, eu conto essa história que para mim é a grande história, assim, a minha faculdade, meu doutorado. Ganhei o diploma ali das mãos de Zefa, quando Zefa para as crianças. Você sabe que a gente nasceu, que a gente é filho, a imagem e semelhança de quem nos criou? A gente é a imagem e semelhança de quem nos criou. Tá vendo aqui, ó, esses pelos aqui, ó, isso aqui são capins, isso aqui são fontes, isso aqui é uma mata. Se você olhar nos seus braços, vocês vão ver que estão correndo rios aqui, ó. E aí estão as veias, né? Então, eu penso que essa experiência de buscar um diálogo que nos permita como nos compreender nesse lugar, sabe? De parte, de olhar e falar assim, somos filhos de um grande organismo vivo. A criança sabe. Por que a criança busca a natureza? Por que na criança, urbana e rural, havendo liberdade, ela brinca e, se puder, mais livre ainda, brinca na natureza? Porque ela quer aprender no colo da mãe. A criança quer voltar ao colo da mãe para compreender o que é essencial. Brincar é uma pedagogia, né? Mas essa pedagogia encontra a sua potência máxima quando na natureza, porque é lá, é no colo da mãe, é da onde viemos. E as crianças sabem, querem ir lá. A gente não precisa educar para isso, a gente só precisa dar a mão e ajudar a cumprir, né? Preservar essa busca e promover o caminho. É o papel da gente adulto, eu acho. Estender a mão e ajudar a infância a cumprir a infância, inclusive nessa perspectiva, no colo da mãe.
formando em meio aos ensinamentos maiores que a mãe produz. E nesse caso a mãe é a natureza. Sim. Eu gostei muito dessa perspectiva que você trouxe de tornar os sonhos reais, né, com a natureza, porque é muito forte isso. As pessoas têm muita desconfiança, né? Às vezes não se sentem capazes de realizar vários sonhos. Então, acho que essa experiência de você construir os seus sonhos na infância com a natureza realmente pode ajudar muito a ter essa confiança na vida adulta, né? De que eu posso fazer, eu posso criar, né? Posso fazer a minha imaginação ser real, porque tem até uma frase, acho que se é possível sonhar, é possível realizar, ou se é possível imaginar, é possível realizar, né? Mas é isso. As frasezinhas assim, que às vezes parecem É, breves, são muito boas, né? Tipo, é um começa clichê com que sonho, funciona. se sonhar, a qualidade do seu sonho vai determinar o que você vai fazer, né? O sonho Uhum. é o projeto interno das coisas e tal. Se você não tem essa matéria, se essa matéria é pobre, a sua prática é pobre. Então é preciso ter uma matéria rica, né? uma experiência rica, assim. E acho que é por isso também assim que é importante essa perspectiva da diversidade, a afirmação de que crianças são diferentes, vivem em contextos diferentes, experimentam a vida por ângulos diferentes, mas antes disso tudo, elas em si já são únicas, não é? Porque se você não cresce com a possibilidade de se afirmar na sua identidade, você é um ser humano frágil, não é? Então é preciso saber, é preciso se fortalecer no diálogo com a natureza, se fortalecer nessa perspectiva da identidade, que as crianças sabem disso tudo. A cultura da infância, que é essa forma de ler o que dizem as crianças, o brincar, que é essa linguagem, vai contando para a gente que tudo que é essencial de se saber está compreendido pelo brincar. O brincar já elabora os espaços, as experiências em que as crianças põem o pé no primeiro tempo dessa formação. Depois essa formação deveria se continuar para sempre, deveria, né, continuar para sempre, para a gente alcançar a plenitude da nossa existência. Muito legal suas Meninos e meninas, segue os experiências. meninos, sigam as meninas e a gente vai É, achar. E nem sempre é só seguir, é preciso dar a mão e ajudar a caminhar também, né? Porque a gente é adulto, abre portas, abre possibilidades que as crianças desejam, mas não acessam sem a gente presente. Então, eu preciso de atenção com a criança. É preciso ir com elas muitas vezes. Deixar que elas vejam o sinal da criança que a gente foi, para que elas possam confiar na gente de maneira mais inteira, profunda. Né? sim. E, ah, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né, nas lives do Instituto é se tem alguma experiência marcante sua que você gostaria de compartilhar. Pode ser em relação à natureza ou em relação até às crianças, uma coisa que realmente você fala, nossa, isso aqui foi muito legal e precisa ser compartilhado em relação a todos os seus projetos. Lindas experiências, assim, penso em muitas, assim, milhares. Eu vi que tem uma moça muito especial aqui, e tem um coletivo aí em São Paulo, aqui que a gente brinca. E experiências lindas, por exemplo, aprendi muito com elas, uma experiência linda com elas, com esse grupo de mulheres que pensam brincar e atuam nas periferias aí de São Paulo. Juliana Bueno, a Lia e a Juliana Leme são essas meninas, muito jovens. E eu não sabia, mas eu fui para um encontro de formação que elas me convidaram, quando eu cheguei, todas as mães, todos os pais e todos os filhos presentes. E foi maravilhoso ver aquilo, como que o conhecimento se elaborava ali com as crianças presentes, interferindo e ao mesmo tempo recebendo conhecimento e aprendendo com aquela vivência. Me veio agora porque eu vi que ela está aqui, isso é poderoso. Assim. Aprendi e nunca mais esqueci. Não é? Lembrei
estava falando com você, lembrei de uma experiência. Essas pequenas experiências que constroem um conhecimento profundo. Porque às vezes você vai elaborando a experiência ao longo da vida e vem alguém e te diz algo, te promove algo ali, que aquilo chega no ponto que você fala, entendi, de fato. Né? Mas tem eu estava num encontro, numa comunidade, num encontro que era de parteiras, benzedeiras e raizeiros. Parteiras, raizeiras, benzedeiras e tal. Numa comunidade chamada Tamanduá, muitos anos atrás. E foi uma coisa livre, como esse encontro. Assim, os raizeiros, as benzedeiras saíram para o mato, foram catando coisas, as parteiras e tudo que servia ao processo de cura e tal. E foram conversando, e as crianças livres. Então, não era uma aula, né? Era uma experiência de construção de conhecimento. E aí, quando a gente voltou para o lugar onde todos estavam sentados, formou-se ali no centro uma grande mandala com tudo que todo mundo trouxe, e as pessoas começaram a contar do nome das plantas, para que elas serviam, aquela coisa muito, muito especial, assim. E no final de tudo, veio um homem maravilhoso. Ai, meu Deus, fugiu o nome dele aqui agora. Nossa, não vou me lembrar. E ele trouxe uma canequinha assim, foi no centro dessa mandala e falou assim, eu trouxe aqui algo que a gente não se lembra sempre, mas é preciso não esquecer. E jogou a terra que ele tinha trazido. Tudo nasce da terra. Toda cura nasce da terra. Tudo nasce, né? Toda a vida nasce daqui. Oh, que maravilha! Não é? Nós mesmos nascemos dali, já dizia Zefa, né? Então são muitas experiências, mas eu acho que muitas com crianças, coisas lindas, de aprender com as crianças. Eu tinha um caderninho que falava, eu aprendo com as crianças, o que me ensinam as crianças. E eu ia fazendo anotações infinitas de experiências de aprendizado. Perdi o caderno. Ai, poxa vida! Mas o que era para você lembrar, você vai lembrar. Tem muita coisa guardada e tal, dessas experiências. Inclusive com a criança que eu fui. Assim. Sim. Você viveu bastante na natureza, né? Eu fui uma criança dessa cidade, Paraíso, uma comunidade que esse espírito que você descreveu, sabe? Que fala assim, que a gente ia longe, quase que no limite da cidade, assim, subia uns morros. E aí chegava lá em cima, morava um homem lá, Fusca, por exemplo. Era um sujeito que chamava Fusca. Aí, assim, José Tentar, tô vendo vocês aí, falar com a mãe de vocês que vocês estão longe de casa. Vai para casa. Sabe? Então, de algum modo tinha um olhar ali que era de atenção e cuidado, que deixava a gente seguro. O fato da gente estar um com o outro, mas também você estar sob esse estado de comunidade, né? Que muitos cuidam. Né? Agora, vou falar do aprendizado último. Tá bom. Nossa, que coisa. Encontrei com a Lídia Ortélio, essa grande referência de organização de um saber que nos apresenta a infância como senhora do brincar como uma cultura universal e atemporal. A Maria Amélia, a PEL, que é organizadora em São Paulo da Casa Redonda e de uma experiência de construção de conhecimento que tinha a criança por inspiração também e a cultura da infância. A última vez que eu tive com ela, numa live, por sorte, uma organização da Júlia Berro, a PEL disse: tinha um tempo que a gente não se encontrava, mas como a Juliana falou assim, eu estava aqui para ouvir isso. E eu estava lá para ouvir isso de PEL. Logo depois ela partiu. Mas ela disse assim, menino, eu tive numa comunidade e o que eu ouvi deles, uma comunidade indígena do Sul, e o que eu ouvi deles foi a criança é um coração que anda. Esse, para mim, é o aprendizado, mas imagina isso, a criança é um coração que anda. Né? Todos nós fomos um coração que anda. Não sei o que há mais em nós dessa imagem, se a gente pode ainda se dizer, se compreender como um coração que anda. Mas eu penso que é preciso evoluir e avançar no sentido de ser mais velho, sendo sempre um coração que anda. Né? Resgatar a nossa criança interior, né?
que existe, ela só está adormecida muitas vezes. Né? Sim, muito bom. Então, só para finalizar, para as pessoas que estão assistindo saberem, né, e quem vê gravado depois, tem alguma forma de que a gente possa apoiar o seu projeto, o Carretel Cultural? Como que as pessoas podem apoiar? Além de seguir, né, e acompanhar as imagens lindas que vocês postam, aliás, para quem está vendo, não deixa de ver as fotos lindas lá do Carretel Cultural. Mas se tiver alguma coisa assim a mais que as pessoas possam fazer para apoiar o seu projeto, conte para nós, por favor. Isso, a Carretel é esse organismo, tem esse conjunto de experiências, ajuda outros organismos a pensar a sua ação compreendendo a infância presente, ajuda a pensar como que a sua ação pode encontrar diálogo com as crianças do lugar onde ela acontece. É para isso que nós estamos indo para o Vale, eu, a Mal, encontrar o Igor, né, para pensar esse longa-metragem. A Carretel está lá ajudando a pensar a criança naquele processo. A Carretel tem um site, Carretel Cultural, a Carretel tem um YouTube com seus projetos lá, Inventário das Sabenças Populares, Menino e Menina Mestra, Inventário da Pessoa, que contam dessas experiências em comunidade. E você pode seguir, tem o Instagram, tem Facebook, todos esses lugares estão lá. Vocês podem nos convidar para ir onde vocês estão, para construir experiências, reflexões, para brincar, porque eu tenho 30 anos de experiências rodando o Brasil, então o que eu tenho é brincadeira, brinquedos e brincadeiras, um acervo dessas experiências das crianças, mas o que eu mais gosto mesmo é de encontrar o novo onde você vai, aquele sinalzinho ali de diferença da identidade do lugar, né? Impresso na melodia de uma cantiga, no movimento que se diferencia, que ao mesmo tempo identifica como universal, né? Só é uma roda, é universal. Mas quando você canta de um jeito um pouquinho diferente, aí a identidade aparece. Enfim, e é isso, a Carretel é esse organismo. Nos visite, nos convide, estamos abertos ao diálogo. Maravilha. Roquinho, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito legal começar essa sequência de atividades que vai acontecer aqui no Instituto Árvores Vivas com você, trazendo o seu olhar sensível sobre essa infância. Para quem quiser acompanhar as próximas atividades, a gente já postou aqui no Instagram. E vamos também lembrar vocês, né, postar de novo as próximas lives que vão acontecer no Zoom, mas todos estão abertos a participar, entrar na sala do Zoom com a gente para trocar. Então, muito obrigada por compartilhar sua história e nos vemos por aí brincando, nos aproveitar essa infância na vida adulta também, né? Nossa criança interior, deixar ela viver. Um abraço, Catarina. Muito obrigado pelo convite. Agradecer ao Amal que fez essa ponte. Sim. Dizer para as pessoas maravilhosas que estão aqui, ó, Fabiana, minha irmã acabou de dar um sinalzinho aqui. Camila Lacerda, uma artista maravilhosa. E a Juliana Bueno, todo mundo que apareceu por aí. E dizer a vocês o seguinte, que essa experiência que a gente inaugura agora, que é a segunda etapa da caravana de audição, né, de escuta das águas, vai encontrar um lugar especial lá nos canais da Carretel. Vou começar a compartilhar e descrever o processo, sabe, de experimentação. Vai começar no Alto Jequitinhonha, mais uma vez, e a gente vai na direção do baixo, seguindo o rio, refletindo, encontrando infâncias, brincando e pensando a vida. Maravilhoso. Então acompanhem lá o trabalho do Carretel e vamos juntos. Um Obrigada, abraço, Roquinho. Karina. Até Até muito mais. breve. Beijo aí para vocês. Você também. Obrigada. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Tchau.